Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 30 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana José, com a assessoria técnica de Luca Rossi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 25 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. A 7ª Congregação Geral dos Cardeais na manhã desta quarta-feira. 2 cardeais eleitores ausentes por motivos de saúde na 6ª Congregação Geral, realizada ontem, 183 cardeais, incluindo 124 eleitores presentes. Ainda na congregação de ontem, Dom Ogliari, que o conclave esteja aberto à liberdade do espírito. O beneditino de São Paulo Fora dos Muros exortou a colocar Cristo no centro para uma igreja aberta à fraternidade e ao diálogo. Papa Francisco às jovens famílias em um texto inédito. Acreditem na alegria do amor. Dom Fisichella e o jubileu dos deficientes. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. E hoje, 30 de abril, a igreja recorda São Pio V. Miguel de Ghisleri nasceu em uma família nobre em Bosco Marengo, Piemonte, na Itália, no ano de 1504, e aos 14 anos ingressou na congregação dos dominicanos. No ano de 1550, em Roma, foi levado ao comissariado da Santa Sé. Tornou-se bispo de Mondovì, no Piemonte, sendo finalmente eleito papa em 1566, com o nome de Pio V. Pois é, tivemos na manhã de hoje a 7ª Congregação Geral dos Senhores Cardeais. Túlio Fonseca. Em uma declaração da Congregação dos Cardeais, divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta quarta-feira, 30 de abril, foram esclarecidas 2 questões de caráter procedimental debatidas nos últimos dias. Sobre os cardeais eleitores, a congregação destacou que o Papa Francisco, ao criar um número de cardeais superior a 120, limite indicado no número 33 da Constituição Apostólica Universi Domini Gredis de São João Paulo II, publicada em 22 de fevereiro de 1996, dispensou uma disposição legislativa. Assim, os cardeais que excedem o número limite, com base na norma 36 da mesma Constituição Apostólica, adquiriram o direito de eleger o Romano Pontífice a partir do momento de sua criação e publicação. O segundo ponto refere-se à decisão do cardeal Giovanni Angelo Bettil de não participar do conclave, tendo em vista o bem da Igreja, mas também para contribuir com a comunhão e serenidade da reunião dos cardeais que elegerão o novo pontífice. A Congregação dos Cardeais expressa apreço pelo gesto por ele realizado e espera que os órgãos de justiça competentes possam apurar os fatos de forma definitiva. Dois cardeais não estarão presentes no conclave que terá início em 7 de maio por questões de saúde. Deste modo, 133 cardeais participarão da eleição do próximo Papa. O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou também que, na 6ª Congregação Geral, realizada na manhã desta terça-feira, 29 de abril, estavam presentes 183 cardeais, dos quais 124 são eleitores. Houve cerca de 20 intervenções
voltadas à Igreja, os desafios a enfrentar e como representá-los, segundo as perspectivas dos continentes e das regiões de origem dos cardeais. Entre os diversos temas tratados estavam questões sociais, o individualismo, o relativismo, a solidão, a centralidade de Jesus para responder às necessidades do mundo moderno, a necessidade de consolação, a evangelização e a responsabilidade da Igreja pela Paz. A reunião desta terça-feira começou às 9 horas locais com um momento de oração, seguido por uma meditação de aproximadamente 40 minutos, conduzida por Dom Donato Ogliari, abade de São Paulo fora dos Muros. A congregação foi encerrada às 12h30, também no horário local. Além disso, a sala de imprensa divulgou 3 comunicados que explicam mais detalhes sobre o início do conclave. No dia 7 de maio, às 10 horas locais, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada na Basílica de São Pedro a missa Pro Eligendo Pontífice, presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re. À tarde, os cardeais eleitores se reunirão em oração na Capela Paulina, no Palácio Apostólico Vaticano, e depois seguirão às 16h30, 11h30 horário de Brasília, em procissão até a Capela Sistina, dando assim início ao conclave para eleger o novo pontífice da Igreja Universal. Ainda na Capela Paulina, mas alguns dias antes, na segunda-feira, dia 5 de maio, às 17h30, 12h30, horário de Brasília, ocorrerá o juramento dos oficiais e funcionários do conclave. Isso inclui todos aqueles eclesiásticos e leigos aprovados pelo cardeal Camerlengo e pelos 3 cardeais assistentes, conforme estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Grantis. Todos deverão prestar e assinar o juramento prescrito. Mas, especificamente, de acordo com os números 46 e 47 da mesma Constituição, deverão estar presentes na Capela Paulina, às 5 da tarde, meio-dia, horário de Brasília, o secretário do Colégio Cardinalício, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, os cerimoniários pontifícios, o eclesiástico escolhido pelo cardeal que preside o conclave para assisti-lo em seu ofício, os religiosos encarregados da sacristia pontifícia, os religiosos de diferentes línguas para as confissões, os médicos e enfermeiros, os responsáveis pelos elevadores do Palácio Apostólico, os colaboradores dos serviços de refeitório e limpeza, os floristas e técnicos, os encarregados do transporte dos eleitores da Casa Santa Marta até o Palácio Apostólico, o coronel e um major do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia, encarregados da vigilância próxima à Capela Sistina, o diretor dos Serviços de Segurança e da Proteção Civil do Estado da Cidade do Vaticano, com alguns de seus colaboradores. Que o conclave não seja um lugar fechado, como o próprio termo diz, mas sim um cenáculo, aberto ao mundo inteiro, no qual prevaleça a liberdade do espírito, que rejuvenesce, purifica e cria. Essa é a esperança expressa pelo abade beneditino de São Paulo fora dos Muros, padre Donato Ogliari, que na manhã desta terça-feira, na Sala Nova do Sínodo, realizou a meditação inicial da Sexta Congregação Geral. Participaram os cardeais que vieram a Roma em vista do conclave que começará em 7 de maio e elegerá o sucessor de Pedro. O espírito deve ser o principal protagonista dos diálogos, das dinâmicas, às vezes dialéticas, que marcam toda a Assembleia Humana, para que possa iluminar as mentes e abrir os olhos para o bem da Igreja e do mundo inteiro. Na abertura da meditação, padre Ogliari destacou que num momento tão cheio de consequências para a Igreja como o da escolha do pontífice, é necessário recompor a alma, a mente e o coração em torno da pessoa de Jesus. É ele, de fato, que a Igreja é chamada a anunciar e testemunhar ao mundo. E se no centro da missão não estivesse Cristo,
então a igreja seria apenas uma instituição fria e estéril. Daí a exortação do beneditino a reposicionar-nos todos os dias sobre esta certeza, porque só assim será possível evitar sermos engolidos pelas lisonjas do mundo e pelas fáceis vias de fuga que ele nos oferece. Cristo, acrescentou o sacerdote, é o alento, a bússola e a estrela guia do colégio cardinalício. Ao mesmo tempo, o abade de São Paulo fora dos muros recordou a importância de aprender com Jesus a mansidão e a humildade, o amor misericordioso e compassivo. Uma igreja assim enraizada, de fato, é aberta, corajosa, profética. Abomina palavras e gestos violentos. Torna-se a voz daqueles que não têm voz. Uma igreja enraizada em Cristo, continuou, é mestra de fraternidade, marcada pelo respeito, pelo diálogo, pela cultura do encontro e pela construção de pontes e não de muros, como o Papa Francisco sempre nos convidou a fazer. Mãe e não madrasta, longe da autorreferencialidade, pronta a alcançar aqueles irmãos e irmãs em humanidade que não fazem parte dela. A igreja, enraizada em Cristo, é sobretudo aquela que coloca no centro os descartados, os pobres, os deserdados, os últimos. A esse respeito, Padre Ogliari deteve-se na categoria teológica introduzida pelo saudoso Papa Bergoglio, segundo a qual a pobreza, antes mesmo de ser um problema sociológico e ético, é uma questão que diz respeito à doutrina. Por isso, o beneditino disse estar certo de que a Igreja não deixará de continuar a manter os olhos e o coração bem abertos para os últimos da terra, sonhando, mesmo o que parece impossível. Guarda-chuvas abertos e muitos chapéus para se protegerem do sol da primavera. Suéteres coloridos para identificar o grupo auense. Esse foi o cenário da Praça São Pedro, onde centenas de pessoas com deficiência, acompanhadas por suas famílias e cuidadores, participaram do jubileu e da catequese do arcebispo Rino Fisichella, ex-pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. É a saudação na língua dos sinais que abriu, nesta terça-feira, o momento de oração e reflexão, do qual participaram pessoas de 95 países, como Japão, Bolívia, Estados Unidos e muitos outros. O mundo inteiro, disse o arcebispo, está aqui, na Praça São Pedro hoje. É o jubileu das pessoas com deficiência, é o jubileu da esperança. Aquela esperança, diz Dom Fisichella, que acompanha a todos rumo ao despertar, que não percebemos, mas que guia toda a nossa vida. Uma chama a ser reavivada, que alimenta a mente e o coração. A esperança verdadeira e não vinculada a coisas efêmeras, recorda o prelado, tem o rosto de Jesus de Nazaré. Por isso o convite é a caminhar com ele, deixando-se guiar pela sua palavra, a testemunhar com gestos e escolhas de vida, porque ele é a esperança para todos, ninguém excluído. Vocês estão no coração da Igreja, disse Dom Fisichella, referindo-se às pessoas mais vulneráveis, frágeis e fracas, que muitas vezes não recebem a atenção que merecem. Na fraqueza, explicou, devemos encontrar a nossa vocação na Igreja. A fraqueza é um instrumento para amar ainda mais. Façam da deficiência a força do amor que se doa a todos. Ninguém mais do que vocês podem dar testemunho do amor cristão. O convite do arcebispo é para não desviar o olhar. Por muito tempo, vocês estiveram na sombra. Esse é o momento de reavivar a esperança, porque aqueles que experimentam a fraqueza são testemunhas do amor de Cristo. O prelado conta então a história de uma criança nascida em uma família nobre, no ano de 1013, na Suábia. Uma criança com deficiência deformada que foi confiada a uma comunidade de monges. O menino chamava-se Hernán. Não falava nem escrevia.
mas os frades o acolheram com carinho mesmo assim. Aprendeu latim, grego, matemática, música e até árabe, e depois morreu de pleurisia. Sabem por que lhe contei essa história? Perguntou Dom Fisichella. Porque a irmã escreveu o Salve Rainha, uma oração de fé nascida de um menino com deficiência que experimentou o que era a verdadeira esperança, a verdadeira fé e o amor por Maria, Mãe da Misericórdia. Por isso, concluiu Dom Fisichella, nunca se devem dar por vencidos. Tornem-se mais criativos, alegres, capazes de comunicar a esperança que está dentro de vocês. Por fim, o canto coral, precisamente em homenagem a Hermann, do Salve Rainha, em todas as línguas das pessoas presentes na praça. Papa Francisco às jovens famílias em um texto inédito. Acreditem na alegria do amor. O amor é comparado ao tango, a dança de sua pátria, a Argentina, que o Papa Francisco confessou ter dançado muitas vezes na juventude. Um maravilhoso jogo livre entre homem e mulher. Assim começa o texto inédito que o pontífice escreveu como prefácio para o livro Yucat, Amor para Sempre, publicado pela Fundação Yucat, editora do Catecismo Oficial para os Jovens da Igreja Católica. O volume, pensado para acompanhar as novas gerações no caminho rumo ao matrimônio cristão, será publicado em breve. Na tradicional dança argentina, escreve o Papa, o bailarino e a bailarina se cortejam, vivem a proximidade e a distância, a sensualidade, a atenção, a disciplina e a dignidade. Alegram-se com o amor e intuem o que pode significar entregar-se por completo. O olhar do pontífice, no entanto, não é desencantado. Quantos casamentos hoje fracassam após 3, 5, 7 anos? Observa. Não seria melhor, então, evitar a dor? Tocar-se apenas como numa dança passageira, aproveitar um ao outro, brincar juntos e depois se separar? Questiona. Não acreditem nisso, responde ele com firmeza, dirigindo-se aos jovens. Acreditem no amor, acreditem em Deus e acreditem que podem enfrentar a aventura de um amor para a vida inteira. No ser humano reside, de fato, o desejo de ser acolhido sem reservas, e vivenciar isso conduz a um ganho supremo, a vida em plenitude. Uma só carne, escreve Francisco, citando as Sagradas Escrituras e referindo-se àquela união matrimonial para a qual é necessária uma preparação adequada, porque toda a vida se desenvolve através do amor, e com o amor não se brinca. O Papa Francisco propõe, assim, um catecumenato, tempo que, na Igreja primitiva, indicava um caminho muitas vezes de vários anos, de aprendizado e de discernimento pessoal. Um percurso que conduz àquela Amoris Laetitia, título de sua exortação apostólica pós-sinodal, àquela alegria do amor, que passo a passo, com os olhos cheios de encantamento, não deve parar. E recebemos aqui nos nossos estúdios Padre Rafael Vieira, da nossa TV Pai Eterno, redentorista. Que alegria tê-lo conosco, Padre Rafael. Tudo bem? Puxa, a alegria é minha, total, muito feliz de revê-lo e de rever a nossa equipe aqui do Vatican News e também de estar aqui nesses dias históricos, não é? Dias em que a nossa igreja vai guardar no coração e nós vamos sempre ter, assim, a preocupação de compreender sempre mais o significado, tanto do pontificado do Papa Francisco durante 12 anos, como também esse final sereno, não é? Eu diria que esses dias aqui eu percebi essa serenidade que é fruto também do modo como o Papa Francisco nos conduziu, não é? Vendo assim tudo com o olhar da fé,
da esperança, sobretudo. Então eu tenho visto que nesses dias aqui do luto, da vivência do luto, esse fruto da fé, que é a esperança, que é a serenidade, a certeza da ressurreição. Quer dizer, é um tempo que não tem nada de tristeza, mas tem de alegria na fé, que foi praticamente o que o Santo Padre sempre nos ensinou, não é? Então esses dias têm sido dias muito profundos aqui. Nós temos o primeiro impacto, né? Porque a gente tinha visto ele no dia de Páscoa, né? Perambulando pela Praça São Pedro, usando uma metáfora com seu papamóvel, agradecendo as crianças, dando balas para as crianças. A gente sentiu realmente, né? O Papa está voltando, vai estar com a gente, nós temos tanta coisa para fazer, tem um jubileu que estamos vivendo. E no dia seguinte, a notícia que ninguém esperava, absolutamente. E vimos o abraço do mundo inteiro a esse homem que veio lá do fim do mundo, como ele sempre gostava de dizer, e que nos ensinou e nos deixou um legado que nós temos que dar continuidade, porque não são somente as palavras bonitas que nos deixou, documentos impressionantes, mas a sua gestualidade, aquilo que hoje nós devemos consumir, no sentido de continuarmos também a trilhar esse caminho que ele nos indica, né? Da alegria, do amor, naturalmente, da misericórdia, da esperança. Estamos vivendo, né, um jubileu da esperança. Quanto é importante isso. Você esteve aqui durante os funerais, né? Estive durante os funerais. Que impressão fez ver tanta gente? Então, Silvonei, você estava dizendo uma coisa importante, que é o fato de o Papa Francisco ter nos dado um testemunho. Eu acho isso muito forte, está no coração do Evangelho. Jesus pediu que fôssemos suas testemunhas. Então, além das falas, dos discursos, dos documentos que são maravilhosos, que o Papa Francisco nos deixou como herança, ele nos deixou um testemunho. E nesses dias aí dos funerais, nos dias em que as pessoas procuravam passar diante do caixão, eu também tive essa oportunidade lá na Basílica de São Pedro de passar perto do caixão, por uns instantes fazer uma oração. Eu fiquei pensando, que grande testemunho esse homem nos deixou. Porque desde o início, desde aquele primeira exortação, a alegria do Evangelho, e principalmente as aparições dele, até aquela coisa que muita gente considerava meio irreverente, que era ele sair um pouco do protocolo. Nós brasileiros, por exemplo, fomos sempre presenteados com muitas piadas, porque se falava que era brasileiro, já saía ele com uma piada engraçada, ou pelo menos com uma tirada, assim, de perguntar uma coisa engraçada, né? Nós fomos, eu acho que entre os povos do mundo, um povo muito privilegiado, que o Papa Francisco nos... como um bom vizinho argentino, ele sempre olhava para nós assim com um olhar de maior cordialidade. Outra coisa, nesses dias em que nós visitamos o caixão dele, acompanhamos o sepultamento dele, na semana passada, eu fiquei pensando nessa palavra coração, cordialidade. Não é? Ele falava, a linguagem do coração é a cordialidade. E ele não só falou, nesses 12 anos foi um homem cordial, né? Nas aparições públicas, nas celebrações, inclusive nas exortações, foi sempre um cristão de verdade, alguém que tinha os olhos fixos no Senhor e no Evangelho, mas com uma linguagem que conquistava porque era sempre cordial. Padre Rafael, além de ser sacerdote, também é jornalista e está aqui também presente em Roma para levar através da TV Pai Eterno tudo aquilo que nós estamos vivendo. Como é que está sendo esse trabalho? É um trabalho importante porque nós estamos assim quase que sendo os olhos de muita gente, não é? Fazer televisão é uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo é realizadora, porque quando a gente abre uma câmera, nós estamos abrindo para mostrar aos olhos de milhões de pessoas. Né, no dia do sepultamento do Santo Padre, quando a gente estava tentando achar uma posição
a gente tem essa felicidade particular que o Papa Francisco escolheu ser sepultado numa basílica que está a poucos metros da nossa casa geral dos missionários redentoristas aqui em Roma. Então nós estávamos tentando ali achar no nosso terraço uma posição que pudesse ver a chegada do caixão, né, ali para a basílica e também mostrasse a basílica. E enquanto a gente tentava achar aquele lugar para televisão, para TV Pai Eterno, eu pensava com os meus botões, a gente está achando um lugar para milhões de pessoas olharem. Quer dizer, esse é o sentido que eu atribuo ao nosso trabalho evangelizador na televisão, não é? A gente conduzir os olhares de milhares de pessoas para uma determinada realidade. Então, a gente tem feito isso nesses dias agora depois do sepultamento, no aguardo do conclave. Nós estamos aproveitando também para fazer outras coisas, visitar o Vatican News e fazer também algumas outras matérias e fazendo sempre isso, levando ao olhar do nosso telespectador alguma mensagem relacionada ao Evangelho, porque essa é a nossa missão. Obrigado pela visita, obrigado. Bom, a casa é sua também, né? Obrigado, eu agradeço de coração. Muito obrigado, mais uma vez, bom trabalho nesses dias aqui. E a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia aí, até lá.